mas a petrofísica é o estudo de propriedades físicas e químicas da rocha e como os fluidos que estão presentes naquela rocha vão interagir com ela. Então, a gente precisa entender o espaço poroso que existe naquela rocha, que pode ser preenchido por água, óleo e gás, como esses fluidos vão fluir, se vão fluir, para poder fazer, de fato, as definições de como vai ser o processo de exploração daquele reservatório. No reservatório, vamos pensar numa areia mais simples, né? É importante a gente, num reservatório, né, de arenito, saber quanto de argila mineral que a gente tem ali, porque isso vai atrapalhar a porosidade. Opa, calculei quanto de argila que eu tenho. Agora o que sobrou é poro sem argila. Agora, desse poro, o que eu tenho de fluido? Eu tenho água e hidrocarboneto? Quanto de hidrocarboneto, quanto de água? É o que a gente chama de saturação de fluidos. E na hora que vai ter ali a fase de completação de um poço, botar o poço para produzir, também tem uma grande integração do petrofísico com, né, a parte de geologia e engenharia, porque você vai ajudar a definir os intervalos que vão produzir no seu poço, né? Vai pegar aqueles perfis, interpretar e definir aí quais são os intervalos ótimos para produzir e colocar o poço em produção. Então, Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio dos Especialistas. Hoje vamos mergulhar em um tema fundamental para a indústria de óleo e gás. Vamos aprender sobre petrofísica e poços de petróleo. Você sabe como cientistas interpretam as rochas que estão a centenas de quilômetros de profundidade para descobrir se ali pode haver petróleo ou gás? Ou o que diferencia um poço de petróleo de sucesso de um poço sem interesse comercial? No episódio de hoje, vamos responder a essas perguntas e explorar muito mais sobre esse assunto. Desde as ferramentas utilizadas para medir propriedades físicas das rochas, até as estratégias para maximizar a produtividade dos reservatórios. Nossos especialistas vão mostrar como a petrofísica é essencial para transformar incertezas da nossa subsuperfície em negócios milionários. Para falar sobre esse tema, temos a honra de contar com uma mesa de especialistas de primeiro nível. À minha direita, tenho Giovana Carneiro, química, petrofísica e líder do Innovation Factory da SLB, a antiga Schlumberger. Mãe da Maia, Giovana é mestre e doutora com uma carreira de destaque na indústria de óleo e gás, especialista em petrofísica e no desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Ela lidera projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que entregam soluções de alto impacto para o mercado nacional e internacional. Giovana, é um grande prazer tê-la conosco aqui nos Especialistas. É um prazer enorme estar aqui, estou me achando, espero que eu possa entregar a altura do que essa mesa está aqui. Legal. Bom, à minha esquerda eu tenho o Bruno Vale, geólogo, petrofísico e coordenador de reservatórios da Brava Energia. O pai da Bia também é mestre e doutor com uma trajetória notável, tanto na academia quanto na indústria. Ele é especialista em petrofísica e caracterização de reservatórios. Possui uma vasta experiência nas etapas de produção e desenvolvimento de campos de petróleo nos diversos ambientes, do pré-sal às bacias onshore brasileiras. Bruno, é uma alegria contar com você nesse episódio dos Especialistas. para mim é um grande prazer, Luciano. Agradeço aí o convite de fazer parte dessa mesa aí com essas feras. Já tive a oportunidade de ter algumas trocas, mas de fato conversar assim perto a perto vai ser a primeira oportunidade. Muito obrigado. Legal. Bom, para fechar essa mesa de peso, temos Gabriel Feres Nassau. Ele é geólogo, petrofísico e instrutor na Petrobras. Gabriel também traz uma vasta experiência em diversos segmentos da cadeia de óleo e gás, incluindo pesquisa, exploração e desenvolvimento de campos de petróleo. Especialista em análise de poços, avaliação petrofísica de reservatórios, tem experiência em caracterização de carbonatos do pré-sal e reservatórios siliciclásticos. Seja muito bem-vindo aos Especialistas, Gabriel. Obrigado, Luciano. Bem, pessoal, Bruno, Giovana, é um prazer estar com vocês. Assim como o Bruno falou, né, a gente conhece de trabalhos, mas pessoalmente, a primeira vez, a oportunidade de ter essa troca com vocês vai ser bem legal. Obrigado, Gabriel. Bom, pessoal, e hoje a gente tem uma novidade. A gente resolveu destrinchar o tema em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai focar em aprender conceitos, definições, ferramentas e fluxos de trabalho necessários para sair daqui com um entendimento claro da importância da petrofísica na indústria de óleo e gás. Já na segunda parte, a gente vai mergulhar nos estudos de casos práticos e compreender cenários e oportunidades para os profissionais da área. Antes de começar, pessoal, eu queria pedir um favor super importante a você. Se inscreve aqui no nosso canal, siga a Business to Science nas redes sociais. Esse apoio é fundamental para a gente continuar trazendo conteúdos relevantes e fazer essa mensagem chegar a mais gente.
Bom, pessoal, bora começar. Eu quero começar com a Giovana. Giovana, eu queria começar pelo básico. Acho que é super importante nivelar o nosso conhecimento sobre alguns conceitos, por isso que essa primeira parte vai focar nisso. Então, traz pra gente o que é petrofísica, né? Acho que, para quem está ouvindo, entender qual o seu contexto na indústria de petróleo e por que é tão importante para a nossa área. Beleza. Vou tentar aqui, tem especialistas para me complementar se eu não entregar o suficiente. Mas a petrofísica é o estudo de propriedades físicas e químicas da rocha e como os fluidos que estão presentes naquela rocha vão interagir com ela. Então, a gente precisa entender o espaço poroso que existe naquela rocha, que pode ser preenchido por água, óleo e gás, como esses fluidos vão fluir, se vão fluir, para poder fazer, de fato, as definições de como vai ser o processo de exploração daquele reservatório. E uma coisa que eu acho muito legal assim, de trazer para mim o mágico, o bonito da petrofísica, é que a gente geralmente não tem medidas diretas do que a gente quer avaliar. Então, a gente está ali olhando, tentando entender o que está acontecendo a centenas de milhares, às vezes, né, de metros abaixo da superfície e ainda assim com uma lâmina d'água de centenas de metros também, milhares de metros. Então, assim, o desafio do petrofísico é conseguir traduzir alguma medida física que a gente faz em alguma propriedade de interesse. Então, eu sei que hoje a gente vai mergulhar muito nisso, mas só falando um pouquinho já, porque para mim é a parte mais bonita da petrofísica, é a gente converter uma medida acústica, a gente bota uma ferramenta para emitir um som na subsuperfície e essa ferramenta também escuta como a subsuperfície responde. Então, a gente vai converter isso numa propriedade de interesse para a gente, a porosidade. Então, esse tipo de correlação, conseguir transformar uma medida física numa propriedade de interesse é o trabalho do petrofísico, seja com o que a gente já tem definido de modelo de correlação ou criando novos modelos e correlações para fazer esse entendimento da subsuperfície. Excelente, Giovana. Algum complemento, Gabriel, Bruno, ao conceito aí de petrofísica e da importância? Da minha parte, não. Acho que Giovana definiu perfeitamente aí, né? Perfeitamente. E com muita paixão aí que é a petrofísica. Excelente. Bom, vou perguntar para o Bruno aqui. Petrofísica está relacionada a poços de petróleo. Acho importante também a gente conceituar um pouquinho sobre poços de petróleo e trazer uma definição sobre os diferentes tipos de poços de petróleo, que é onde está, digamos assim, o estudo de petrofísica, da onde vem a base aí da petrofísica. Então, poços de petróleo a gente pode ter, né, diversos tipos de poços de petróleo. Você pode ter poços exploratórios, né, poços de desenvolvimento, exploração e etc. Quando a gente pensa em poços exploratórios, por exemplo, são poços que a gente busca encontrar o nosso primeiro hidrocarboneto, né? Previamente são feitos inúmeros estudos, né, por outras áreas, até bem integrado na interpretação sísmica e etc. E a partir, né, desses estudos, né, são dadas locações de poços para tentar comprovar de fato se o hidrocarboneto que né, se esperava que estivesse naquele local, se de fato ele está lá, né? Então, para isso, né, é feito um poço exploratório. Normalmente são poços que também a gente tem uma maior coleta de dados para entender melhor esse possível reservatório de petróleo, né, que vai estar lá. Que é uma informação mais fidedigna, mais próxima, né, do que os outros métodos iniciais ali de exploração sísmica e tudo mais. É uma espécie de uma confirmação, né, ou não, né, com a informação pontual. Exatamente, né? Quando você faz todos os estudos prévios, né, você tem algumas áreas que possivelmente vão ser portadoras de hidrocarboneto. Tem, né, várias partes de um sistema petrolífero que precisam se provar para ter hidrocarboneto lá ou não. Então, com o poço exploratório, né, você fura o poço, coleta inúmeras, né, informações, tanto da parte de ferramentas, né, você corre diversas ferramentas para ter dados petrofísicos, como também pode ter testemunhagem, né, e vários outros tipos de informações importantes, testes, né, de formação, testes de longa duração, que vão te dar uma informação se de fato a gente tem hidrocarboneto naquele reservatório ou não. Quando a gente já está falando de poços de desenvolvimento, a gente está né, focando em áreas que já foram descobertas e que estão em produção, né, campos... a gente já tem, né, declaração de comercialidade, etc. Então, campos que já estão produzindo. Então, os poços de desenvolvimento, eles são mais focados, né, em otimizar a forma extrativa do seu reservatório, né? O quão bem você vai conseguir extrair o hidrocarboneto que você tem naquele campo.
Então, e normalmente são poços que você não tem uma coleta tão grande assim de dados, ainda, óbvio, né, tem uma coleta significativa de dados, mas não tão grande quanto poços exploratórios, porque você já tem um conhecimento muito maior daquele campo. E ali um pouco perto da característica dos poços de desenvolvimento, você pode ter poços injetores também, né, que vão complementar o seu desenvolvimento do campo, né? Você pode ter poços injetores de água, gás, CO2, né, e etc. Então, esses poços, né, injetores, eles vão ajudar a pressurizar o seu reservatório, né, melhorar o varrido, né? Você pode ter ali um fluido empurrando o seu óleo direto a poços produtores e etc. Aí pensando aí no CO2, né, um tema também que é bastante discutido. Isso, exatamente, pensando no CCUS. Né, em resumo, posso pensar que então tem um poço exploratório que a função principal é explorar, entender melhor aquela sua superfície, em todos os parâmetros ali, litológicos, fluidos e tudo mais. Isso. O desenvolvimento, você está produzindo, então a função principal é você produzir e otimizar essa produção. E o injetor é, digamos assim, uma outra forma, um outro método de você otimizar ainda mais a produção, injetando no reservatório algum tipo de fluido para aumentar e otimizar, então, esse reservatório, ou então descartar alguma coisa, algo desse tipo, né? Exatamente. E, óbvio, né, tem outros tipos de poços também, né? Enfim, mas bem resumidamente, eu acho que os principais aí, acho que seriam esses. Né? Só aproveitando esse gancho, assim, acho que vocês podem complementar, pessoal, tem um poço de petróleo. E onde que a petrofísica entra ali do poço de petróleo? Em qual dessas fases, por exemplo, pensando em exploração, tá? Como que sai do poço de petróleo para poder ter o dado de petrofísico, só para aproveitar esse gancho? Alguém pode me explicar um pouquinho, dizer? Como a gente sabe do poço de petróleo, então, é inerente à perfuração dos poços, né? Ainda mais recentemente, tá? Em 2024, a gente tem muita tecnologia hoje em dia. Sim. Então, hoje até enquanto a gente perfura, a gente adquire dados de petrofísica. Então, o Bruno falou muito bem, a gente trabalha com diversas escalas, a gente vem de uma sísmica, claro, a depender da profundidade, a gente vai ter resoluções aí, às vezes 50 metros a resolução de um dado sísmico, a depender de que área você está. A gente não consegue testemunhar um poço inteiro, é muito caro. Então, talvez o único dado contínuo que a gente tenha, né, é o dado de perfil. É ali que a gente vai montar o nosso quebra-cabeça, saber que tipo de fluido a gente tem, como a Giovana falou, se tem reservatório, se não tem, se a gente vai testar o sistema petrolífero. E então, hoje, desde da perfuração, a gente adquire dado de perfil. Então, começou a ter retorno de calha, né? A gente já consegue ter a questão de perfil. E a gente vai adaptando isso com interesse. Né? Por exemplo, fases iniciais, a gente tem interesse muito de geomecânico, acompanhar, então, de repente, um sônico, uma resistividade, o que a gente consegue adquirir em diâmetro. Então, o petrofísico ele tem que ter essa não só o conhecimento dos perfis, mas o que eu consigo correr em cada etapa de perfuração do poço. Fases iniciais, o que pode ali, o que não pode, o que vai ter dado, o que não vai ter dado. Então, a gente tem basicamente 2 tipos de perfilagens hoje em dia, né? Hoje em dia não, já há muito tempo, mas o que a gente chama de LWD, Log and While Drilling, então adquire enquanto perfura, e a perfilagem a cabo. Uma vez que o poço, aquela fase perfurada foi concluída, a gente desce as ferramentas a cabo e adquire um dado normalmente um pouco maior de qualidade. Então, em que momento que o poço de petróleo, né? Então, desde a sua perfuração a gente já tem a petrofísica ali sendo importante. Perfeito. Aproveitando para a Giovana agora também sobre perfilagem de poços. Esse é o conceito para trazer, né? Acho que o Gabriel já trouxe um pouco desse conceito. Para conceituar, dar nome a esse processo que o Gabriel descreveu bem para a gente, de perfilagem de poços, a importância dessa correlação exatamente entre o poço e os perfis, né? Eu estava doida para falar essa parte, já porque eu gosto também de que é fácil a gente trazer uma analogia. Assim, eu comecei a trabalhar com petrofísica, com ressonância magnética, que está todo mundo acostumado a ouvir o termo da parte médica. Então, eu gosto de usar uma analogia assim também para perfilagem. Quando a gente vai fazer um exame de ressonância magnética, um exame de raio-x, nós somos a amostra, nós estamos entrando ali no equipamento, estamos ficando em frente ao equipamento de alguma forma. A gente não consegue fazer isso com toda a subsuperfície, toda a parte que a gente quer entender o que está acontecendo. A gente tira algumas amostras, a gente tira um testemunho, né, que é um bloco grande de rocha quando você perfura para levar para o laboratório e também fazer esse tipo de amostra. A gente tira algumas amostras laterais com algumas ferramentas, mas o grosso do trabalho, o maior volume que a gente estuda, não é levando a amostra para algum lugar, é colocando o equipamento dentro dessa grande amostra que é a Terra. Então, é essa analogia, assim, ao invés da a gente amostra ir dentro do equipamento, é o equipamento que tem que ir dentro da amostra. Então, a perfilagem é meio que isso, a gente colocar nossos equipamentos lá num poço e começar a fazer essas medidas. Então,
Tem a parte acústica, como eu já falei um pouquinho, tem a ressonância magnética, tem resistividade. A resistividade é fácil fazer uma analogia também para quem não é da área. Acho que todo mundo já foi na academia fazer um exame de bioimpedância, né? Que você segura os dois eletrodozinhos e passa uma correntezinha no seu corpo e eles fazem uma analogia para ver seu percentual de gordura. Sim. A gente faz isso também com a perfilagem para ver o que é água, o que é óleo ali no reservatório, então com medida de resistividade. Então tem uma série de medidas físicas que a gente consegue fazer, então colocando esses equipamentos dentro da terra para fazer essas análises. Perfeito. Através dessas análises, dessas propriedades medidas, tem a correlação do entendimento do que tem subsuperfície, né? Litologia, o fluido, para isso sim você tentar interpretar, né, o que tem na sua superfície. Perfeito. E aí uma coisa só que eu acho muito legal também, que a história da perfilagem começou na época Schlumberger. Eu acho muito bonita a história de como a empresa foi criada, né? Então eram 2 irmãos. Por favor, conta a história pra gente. Eram 2 irmãos, o Conrad e o Marcel, um físico e um outro engenheiro, assim, de uma família com dinheiro na França. E eles tinham esse interesse científico muito grande. Então, começaram a fazer medidas de potencial só na superfície no começo e viram que, com isso, eles conseguiam estimar onde tinha minério de ferro para fazer extração, no primeiro momento, de minério de ferro. E foi dando certo, assim, esse tipo de medida de superfície que eles foram fazendo, e eles começaram a ir para outros lugares fazer medida e verem que também dava para ter alguns entendimentos de onde tinham acamamentos diferentes, começaram a entender um pouco mais da subsuperfície, claro, uma coisa de poucos metros ali, mas conseguiram ter essa estimativa. E aí foi chegando num ponto que eles falaram, cara, eu preciso ir mais fundo, assim. Então, aí eles se juntaram com o Henri Dol, que era o genro de um dos 2, não lembro de qual dos irmãos, e ele decidiu, veio com essa ideia de colocar o equipamento dentro da terra e fez a primeira medida de resistividade. Então, o primeiro perfil de resistividade foi feito pelos irmãos Schlumberger junto com o genro de um deles, e aí se criou essa ferramenta, essa ideia. E a família tinha dinheiro, então o pai deles falou assim, eu vou investir para vocês criarem essa empresa com uma condição, assim, os ganhos científicos não podem perder prioridade para ganhos financeiros. Uhum. Então a empresa já começou muito com essa história de foco em tecnologia, inovação e desenvolvimento, por isso que assim, eu entrei para trabalhar como pesquisadora, fui para um centro de pesquisas enorme com 200 pessoas, me achava no The Big Bang Theory lá, assim, na hora do almoço. Então, toda a parte de perfilagem, essa criação de ferramenta, tem muita tecnologia por trás desde o começo, assim, acho isso muito legal. E é legal conhecer essa história, só para poder completar isso, que a empresa Schlumberger, do tamanho que a gente conhece, mas gigante do mercado da indústria, ela surge, então, desse tema, né, de petrofísica e perfilagem de poços. Que interessante, né? Se puder só complementar esse gancho da Giovana sobre a tecnologia envolvida, né? Ela falou sobre ressonância magnética. Só para quem não está acostumado, né? Você imagina, aqui quando a gente vai no hospital vai fazer um exame de ressonância magnética, você tem uma máquina enorme, né? No ambiente controlado, você tem que ter um nível muito bem nivelado, nenhuma vibração, né? Você tem a temperatura controlada, etc. A pessoa que tem que estar lá dentro tem que estar imóvel, né? Agora você imagina, né, ter essa mesma medida dentro de um poço de petróleo, né? Que o diâmetro é muito menor. Então, você tem normalmente pressões mais altas, temperaturas mais altas, um ambiente muito desfavorável, ainda mais quando você imagina no LWD, né? Vibração de ferramentas, etc. Então, você imagina a tecnologia embutida, né, dentro dessa técnica de perfilagem, né? A ressonância magnética é só um exemplo, mas, né, você tem várias outras ferramentas que hoje já estão num nível tecnológico tão avançado, né, que eu acho impressionante. Né? Não, a gente vai falar um pouco sobre isso ainda, né, da importância da inovação em tecnologia. Em toda a área isso é importante, né? A gente tem um impacto, a gente percebe os impactos em outras versões, por exemplo, smartphone, tudo isso a gente percebe o tanto que a tecnologia impacta na nossa vida, mas nossa indústria, né, a perfilagem de poços, o crescente desenvolvimento da tecnologia tem impactado muito os resultados da indústria também. Mas antes disso, eu queria voltar a alguns conceitos básicos, para você, Gabriel, que às vezes se confundem nesses termos que já são muito específicos, né, na nossa área. Aqui temos geocientistas, pessoas que são da área, mas geofísica, geologia, petrofísica, física de rocha, petrofísica experimental, estou dando um balaio aqui. Como que a gente consegue enquadrar a petrofísica, diferenciar onde que ela está enquadrada nesse espectro geral aí de ciências? Essa é uma pergunta quase que filosófica, né? Que todo mundo gosta de uma caixinha para chamar de sua, né?
Bom, na indústria isso é muito claro, né? Quando a gente pega ali, vamos pegar geologia, geofísica, petrofísica e física de rocha, né? Então, geologia, a gente está falando de conceitos de estratigrafias, deposição, tectônica, estrutural, evolução crustal, evolução de bacias. Então, aquela parte mais, vamos dizer assim, mais do geólogo mesmo, de graduação. Aí vem a parte polêmica, né? Geofísica são métodos indiretos, né? Quando a gente pensa em indústria de petróleo, a gente está pensando em sísmica. É a primeira coisa que vem na cabeça de muitas pessoas. Mas também tem métodos eletromagnéticos, né? Que nem a Giovana falou, a resistitividade. É como se fosse uma resistitividade num outro nível, meio que numa escala... Uma escala diferente. Tipo uma escala sísmica, ela tem uma resolução um pouco pior, mas assim, você vai com um navio, você adquire um dado eletromagnético também. Então, a geofísica é um método indireto. A petrofísica também é um método indireto. Então, na indústria tem essas caixinhas separadas por serem especializações diferentes, né? Então, a petrofísica ela está mais na indústria do petróleo relacionada à variação mesmo ali 1D de poço mesmo, perfil de poços. Mas para mim, claramente é um método geofísico. Para mim, claramente a petrofísica poderia estar ali no sub-ramo da geofísica. E a física de rocha também. A física de rocha, para mim, ela é o que faz o link. Para mim, é uma parte muito incrível, que é que você consegue... a gente está falando basicamente de propriedades elásticas das rochas. Então, propriedades acústicas. E, normalmente, sísmica é acústica. Ela está vendo ali contraste de impedância entre camadas. Então, a física de rocha ela tem essa preocupação de você entender suas propriedades elásticas, suas propriedades acústicas em escala, seja de rocha ou seja de perfil, seja na escala de poço. E claramente a gente já começa a pensar, poxa, sísmica está me trazendo velocidades, impedâncias, física de rocha também quer tentar entender como é que as ondas acústicas se propagam no meio físico. Naturalmente é um link que a gente pensa entre escala de poço e escala de sísmica. Porque, vamos lá, né, a gente tem dado de uma informação de um poço ali. Só que o nosso objetivo é descobrir uma jazida, é produzir essa jazida. Então, a informação que a gente tem na escala de um campo é a sísmica. Então, a gente sempre tem que estar com os nossos estudos amarrados com a sísmica. Então, naturalmente, a gente pensa que a física de rocha, né, é esse link natural, que a gente sempre tenta buscar de levar nas propriedades de uma escala de poço para a sísmica. Então, a física de rocha, ela tem esse, ao meu ver, né, ela tem essa caixinha separada, porque ela tem essa até uma nobre importância mesmo de tentar levar de uma forma mais natural essas propriedades da escala de poço para a escala de sísmica. Então, filosófico, você brinca, né? Cada um gosta de uma caixinha para chamar de sua, sim. Mas você vê que elas têm seus papéis ali muito bem definidos. Mas eu claramente vejo a petrofísica como um sub-ramo, uma especialidade da geofísica, se a gente pensar como métodos indiretos. Né? E a física de rocha estaria ali dentro da petrofísica, um ramo dentro da petrofísica, para mim. Pensando no que você trouxe, assim, me parece, né? Claro que a petrofísica, ela integra diferentes áreas e tem um nome para isso, né, que chama de upscaling, né, de puxar escalas diferentes, sair da rocha, da física de rocha, para escalas maiores, tipo sísmica e tudo mais. Então, a petrofísica tem um papel fundamental de integrar conhecimentos, né, de geociência, né, geológicos, geofísicos e de engenharia de reservatório. Vai para a minha próxima pergunta para o Bruno. O papel do petrofísico nessa integração com outros profissionais, engenheiro de reservatório, geofísico, geólogo, nos diferentes segmentos da indústria, ali, exploração, produção. Então, trazendo um pouco da sua experiência, como que é esse papel do petrofísico e a importância dele nessa integração? Acho que o Gabriel já deu uma introdução muito boa, né? Você falou também muito bem. Eu acho que o petrofísico é um grande integrador, né? Conversa muito com geofísicos, com geólogos, com os engenheiros de perfuração, engenheiros de completação e etc. Então, quando a gente está pensando mais na fase durante uma perfuração, você tem uma interação muito grande com o engenheiro de perfuração. Né? Você usa muito os parâmetros, né, petrofísicos para ter estimativas geomecânicas, né, e etc. Então, a conversa é muito grande ali com um engenheiro de perfuração, né, e etc. Para tentar calcular, né, ali, tentar estimar as janelas ótimas operacionais. Né? Quando a gente já vai para a parte de produção ali, né, você já tem uma integração muito maior com um geólogo, um engenheiro de reservatório. Né? Dando um passo atrás, né, tem também a integração com o geofísico, né, que o Gabriel, enfim, já abordou muito bem. Né? Como você pega as propriedades, né, do poço
e e tenta transformar isso numa escala de reservatório, né? Utilizando ali a física de rocha tem um papel importantíssimo, né? Nesse momento, né, em que você consegue tentar fazer inversões, etc., para conseguir transformar, né, o dado que você tem ali do poço ou de uma amostra em escala sísmica. Né? E aí, já indo para o reservatório, né, a integração com o geólogo está muito relacionada à construção do modelo estático, né, ao entendimento de qual rocha, de fato, né, você tem ali, a interpretação dos perfis, né, que te levam a tentar entender qual rocha você tem, né, no seu reservatório, né, definição de eletrofaces, etc., e a propagação dessas propriedades no modelo estático. Já indo para um engenheiro de reservatório, né, quando ele pega esse modelo estático e vai fazer a simulação dinâmica, também tem uma grande integração do petrofísico, né, porque é aquele negócio, né, todos os modelos estão errados, alguns são úteis, né, então, normalmente o que tem é um bate-volta, né, então tem o primeiro modelo, né, vai ali para de novo modelo e volta. Isso, aí as dúvidas, né, surgem dúvidas sobre permeabilidade, né, barreiras, etc, e normalmente também o petrofísico tem uma grande integração com isso. E na hora que vai ter ali a fase de completação de um poço, botar o poço para produzir, também tem uma grande integração do petrofísico com, né, a parte de geologia e engenharia, porque você vai ajudar a definir os intervalos que vão produzir no seu poço, né? Vai pegar aqueles perfis, interpretar e definir aí quais são os intervalos ótimos para produzir e colocar o poço em produção. Então, eu costumo dizer que o petrofísico é um grande integrador, né? Claro que cada um com suas especialidades. Cada empresa também trabalha de uma forma um pouco diferente, dependendo da equipe, né? Lógico. Isso, com certeza, exatamente, né? Tem alguns lugares que você tem uma pessoa muito mais focada ali em geomecânica, né? Vai ser, vai fazer os cálculos geomecânicos, etc. Outro vai ser mais na caracterização de reservatório, outro mais na parte de física de rochas, etc. Então, cada um também, né, acaba indo se especializando para uma outra área. Então, perfeito. Acho que fechou bem assim essa parte de integração e indo para a coisa mais específica das propriedades, assim, né? A gente está falando de propriedades, ou seja, a petrofísica ela está extraindo informações do meio, propriedades como disse, acústicas, físicas ali, para poder correlacionar com alguma outra informação de valor para a interpretação. Quero perguntar para vocês todos, assim, quais são as principais já falei antes aqui, né? As principais propriedades, né? Entre elas a porosidade, com certeza, que se busca com a petrofísica. Bom, pode começar pelo Gabriel, e depois vocês podem complementar de outras propriedades que se busca. Assim, quando a gente vai para a parte de caracterização de reservatório, claramente a gente tem ali 3 ou 4 parâmetros não essenciais, vai depender muito do tipo de reservatório, mas sempre está falando ali, a gente quer saber um pouco a radilosidade do reservatório, a porosidade dela, mas não só qualquer porosidade, a porosidade às vezes que vai contribuir para o fluxo, né? Isso depende também, eu quero uma porosidade para quê? Né? Muita gente quer definir uma porosidade ou um corte de porosidade. Mas o quê? Para um VoIP, né? Para um volume in place ou para um volume recuperável? Para quê? Né? Então, entender os tipos de porosidades que a rocha tem. Posso dar um passo atrás? Pedir para a Giovana ou para o Bruno definir o que é porosidade dentro do conceito de óleo e gás de reservatório? Eu acho que muita gente que nunca entrou em contato assim, com a ciência não tem muita noção do que é, né? Então, a gente tem que lembrar que na subsuperfície a gente tem as rochas, ou alguém que não é do meio chamaria as pedras, né? E aí os geólogos me atiram algumas. Mas então a gente tem... Elas não são sólidas completamente, né? Elas são como uma esponja, tem espaços ali. Tem espaços vazios, não vazios porque eles estão preenchidos por fluidos, né? Mas tem espaços ali que estão preenchidos por fluidos. Então esses buraquinhos e o volume de buraquinhos em relação ao volume total é a porosidade do seu espaço que você está considerando. Claro. Eu, antes, né, de vir para o meio do petróleo, de começar a estudar geologia, achava que um reservatório de petróleo era uma piscina, um buraco, né, embaixo da terra. As imagens de livro, né? Tipo o dinossaurinho ali. Então, de fato, é isso, né? Depois de começar a entender um pouco melhor como as coisas funcionam, é o que a Giovana falou, né? Você não tem lá um buracão, né? Você vai ter algumas rochas que tem aí seu espaço poroso, como muito bem definido pela Giovana. A importância da porosidade, né? Quanto mais espaço ali, pode ter mais espaço preenchido por o fluido que você busca, né? No caso, a gente está falando dos petróleos, buscando óleo e gás, o óleo, né? Mas também serve o conceito para água, por exemplo, né? Tá buscando um reservatório de água, quanto mais espaço tiver preenchido de água, maior o seu volume de água. E aí já volto pro Gabriel, que trouxe esse conceito de VoIP, né? De volume de oil in place. Né? Isso, só um link, assim, porque a gente tá falando sempre, né, para petróleo aqui.
Mas muitos princípios do poço de petróleo servem para poço de água, né? Poço artesiano, uma coisa do dia a dia nosso, né? Só que, normalmente, claro, você não vai gastar muito dinheiro correndo a perfilagem ali para isso, mas são os princípios muito parecidos, né? O VoIP é o volume de óleo in place, então é o quanto de volume de hidrocarboneto, seja ele, enfim, no caso o VoIP é óleo mesmo, né? Mas óleo ou gás que você tem na sua acumulação. Então, o Giovanni falou, né? Eu tenho ali 100% de rocha. Desse 100% de rocha, eu tenho 20% de hidrocarboneto, ou de porosidade, quer dizer. Dessa porosidade, né, as rochas elas nascem com algum fluido, normalmente água. E dentro dessa porosidade, vamos supor 20%, nem tudo vai ser hidrocarboneto. Ainda vou ter uma quantidade de água ali residual, que ela pode se mover ou não pode se mover. Então, tá vendo que a gente vai cada vez vai afunilando. Eu quero saber ali, né, no reservatório. Vamos pensar numa areia mais simples, né? É importante a gente, num reservatório, né, de arenito, saber quanto de argila mineral que a gente tem ali, porque isso vai atrapalhar a porosidade. Opa, calculei quanto de argila que eu tenho. Agora o que sobrou é poro sem argila. Agora, desse poro, o que eu tenho de fluido? Eu tenho água e hidrocarboneto. Quanto de hidrocarboneto, quanto de água? Né, que a gente chama de saturação de fluidos. Então, essa é uma outra propriedade, né? Uma outra propriedade, né? Então, a razão entre hidrocarboneto e água que a gente vai ter no nosso... a gente está pensando aqui em hidrocar mais, né? O fosse CUS, então, hoje a gente está também migrando para uma outra vertente de rochas, né? Mas pensando... Isso é legal de mencionar, porque mostra que a tecnologia... Você tem um objetivo. O objetivo é, para a indústria de petróleo, talvez identificar os fluidos ali, gás e óleo. Mas essa tecnologia, o conhecimento sobre isso, ele pode ser aplicado a qualquer outra indústria, e isso que é o legal da inovação, né? Ele vai voltando. Além dessas propriedades, porosidade, setor de saturação, quais outras propriedades a gente normalmente leva em consideração nessa indústria? Bom, a outra é a permeabilidade, né? Que não adianta ter muito fluido lá, não adianta uma saturação ser 50% de óleo, mas se o óleo for ficar parado ali, não adianta de nada. Então, estimar como esse fluido caminha dentro desse espaço poroso é ter esse entendimento de permeabilidade. Aí tem a absoluta, que é de forma geral o fluido, e a relativa, que é de cada um dos fluidos que estão preenchendo aquele espaço poroso, como esse fluido vai conseguir capacidade fluir. Dele fluir, né? Seria isso, né? E aí, de fato, a gente conseguir extraí-lo via um poço para trazer aqui para a superfície e usá-lo. Para fechar isso, eu quero perguntar para o Bruno, vai integrar, Bruno, então, essas informações, tem porosidade, permeabilidade, saturação. Como determinar, eu sei que vai ter variação, né, do qual reservatório pode ser viável ou não, mas, você pode trazer para a gente, talvez, algum valor, algum número de porosidade bacana ou de saturação de água bacana? Isso vai variar muito do tipo de reservatório, né, o que você está buscando, né? Porosidade bacana, 20%, 25% já é uma porosidade excelente. Mas tem reservatórios com porosidades muito menores que produzem muito bem, entendeu? Então, eu acho que o range de porosidade que você vai estar buscando vai depender muito do reservatório que você vai estar trabalhando. Quando você fala de tight sand, né, você tem uma porosidade muito menores e permeabilidade, né, menores ainda. Então, isso vai depender muito, né, de qual reservatório você vai estar trabalhando. Entendo. Então, deixa eu ver se eu entendi esses conceitos todos. Então, a partir das propriedades, você vai fazer essa integração das informações. E aí você vai integrar outras informações, como custo para apurar um poço, o volume do óleo completo, para saber se aquela porosidade e permeabilidade vão me ajudar a trazer. Com essas informações, mais outras, né, a gente vai determinar se vai ser viável ou não. Olha, esse aqui, o custo para poder extrair isso vai ser menor do que o que a gente consegue vender de óleo, portanto vai ser viável. Então, estou tentando resumir esses conceitos. Eu gosto de às vezes tentar simplificar um pouco, né, Claro. Sobre essas propriedades, né? Duas coisas, né, importantes, né? O quanto você tem de hidrocarboneto e o quão rápido você consegue produzir eles, né? Então, simplificadamente, né, você tem que a porosidade e a saturação, né, estão associados ao volume, né, o quanto você tem de hidrocarboneto, e a permeabilidade, o quão rápido você consegue, né, produzi-lo, né? Então, talvez tentando dar uma simplificada, resumida, seria mais ou menos isso. Acho que fechamos bem essa primeira rodada de conceitos. Esqueci algum conceito importante, pessoal, para a gente continuar aqui. Para as ferramentas, eu quero falar um pouquinho também sobre ferramenta, né? Uma coisa é você entender, beleza, o conceito da petrofísica, a teoria, mas na prática as ferramentas vão nos ajudar a entender. Então,
fechamos aqui essa rodada de conceitos, eu vou para as ferramentas para entender um pouco melhor como que a gente sai da teoria e vai para a prática. Bom, vou começar com a Giovana. Giovana, você... estou na SLB, uma das ferramentas mais conhecidas para interpretação, né, é o Techlog. Eu queria te pedir para explicar um pouquinho como funciona a ferramenta. Como que, por exemplo, traz esse conceito que a gente trouxe, a gente consegue visualizar isso e interpretar. Eu não vou conseguir ser agnóstica nessa resposta, porque eu só tenho experiência com Techlog, eu nunca usei nenhum outro software petrofísico, mas assim, do que a gente veio falando, né? Então a gente tem essas aquisições de informação, a gente faz as perfilagens, a gente tem um testemunho que foi levado para laboratório, a gente tem algumas amostras laterais que foram retiradas também, levadas para laboratório, tem testes de longa duração ou alguns testes de formação que a gente faz. Tem aquele monte de informação, e aí o que a gente faz com isso? A gente precisa conseguir carregar esses dados em algum local, dar um processamento para eles e visualizá-los. Então, é para isso que as ferramentas, os softwares petrofísicos vão ser utilizados. Então, o Techlog, você carrega todos os seus tipos de dados, sejam perfis, e aí perfis 2D também, não só perfis unidimensionais. Você carrega seus dados de laboratório, que aí, quando a gente fala de perfil, a gente fala de um dado contínuo. Os matemáticos que me perdoem, né? Tem uma resolução tem um espaço, assim, bem... quase que contínua. Uma amostragem alta. Uhum. Então, a gente tem aí no espaço, talvez, de um poço aí de 500 metros, 2.000 metros, talvez, de espaço aí total sendo amostrado. Você tira algumas amostras pontuais, eu acho que é legal falar de escala, porque as pessoas, às vezes, não têm muita noção, né? Então, quando você tira um testemunho, talvez você vai ter caixas e caixas que vão somar num poço muito bem testemunhado. 100 metros de testemunho, 25 metros de testemunho, é isso que você tem de informação. Os plugs que a gente tira de testemunho para levar para laboratório vão ser um pouco menores do que essa caneca aqui. E as amostras laterais também, um diâmetro bem menor que essa caneca, assim, 2 polegadas no máximo. Então, esse é o tipo de dado que a gente tem para a gente colocar dentro do software. Então, ali você tem os processos de controle de qualidade que tem que fazer. O Bruno começou falando, né, um pouco de como esse ambiente é hostil para a gente fazer essas medidas. Então, você tem que fazer um controle de qualidade desses dados. Às vezes, você faz um conjunto de ferramentas numa corrida, sobe toda a ferramenta, todo o string, desce um outro string com outro conjunto de ferramentas, sobe tudo. Você tem que fazer, então, um ajuste dessa profundidade para garantir que quando você for interpretar esse dado, você está olhando, de fato, banana com banana, não está olhando uma coisa 5 metros acima e outra 5 metros abaixo. Então, esse controle de qualidade, incluindo o ajuste de profundidade, e depois disso você vai começar a fazer as correlações básicas. Você tem ali, então, uma propriedade acústica. Como que você converte isso na sua propriedade de interesse? Você começa a seguir dentro do software os workflows, alguns já programados, outros que o petrofísico pode desenvolver ele mesmo. Então, você passa de carregar, controle de qualidade, extrair algumas propriedades e alguns fluxos mais complexos para começar já a partir para essa integração. E a gente nunca vai acreditar numa informação só. Você pode ter 3 tipos de estimativa de porosidade diferentes para você comparar e ver o que vai ser mais próximo da realidade que você imagina. E aí você finaliza assim, visualizando, fazendo esse controle de qualidade, tudo, empacota aquilo para entregar para o próximo usuário. Então você exporta esse dado para ir depois para um Petrel para poder fazer uma visualização já numa escala mais reservatória, porque você vai integrar aí 10 poços para poder fazer uma estimativa numa escala maior. Então, carregar os dados, controle de qualidade, processamentos e visualização para exportar depois. Excelente que você trouxe da ferramenta, mas também do fluxo. Para poder também não dizer que eu estou puxando aqui essa Techlog, eu quero perguntar para o Bruno, para o Gabriel, né? Esse fluxo é um fluxo, digamos, padrão até para outras ferramentas, né? E trazer outros exemplos de ferramentas do mercado que trabalham também a avaliação petrofísica. Não sei se o Bruno ou o Gabriel pode falar. Posso. Enfim, tal qual o Techlog, né? Que é um software bem conhecido. Tem outros softwares que são semelhantes, fazem mais ou menos as mesmas coisas. O IP, né? Que é o Interactive Petrophysics, o Geolog, o DS Petrophysics, que é muito semelhante ao IP. Então, eu acho que todos os softwares, né, fazem um trabalho faz um trabalho muito semelhante. Cada um, né, tem uma vantagem, né, melhor num fluxo, um pouco melhor em outro fluxo. Um trabalha melhor com muitos poços, outro, né, é mais focado em fazer algo mais detalhado. Então, vai muito do usuário, né, da necessidade, né, qual a escolha de qual software usar.
E algo que aí, né, que eu também acho que é muito importante, né, principalmente nesse momento da indústria, que você tem várias empresas pequenas começando, né? Esses são softwares, né, que eu acabei de mencionar, muito bons, né? E que têm um certo custo, né? E algumas empresas menores, né, que trabalham com 1 poço, 2 poços, 5 poços, às vezes não tem condição de adquirir uma licença, né? Então tem outros softwares que fazem também um trabalho legal, né? Mas que talvez não entreguem tanto em alguns fluxos quanto esse, né? E que tem um custo menor por causa disso. Então tem alguns softwares que eu conheço, o GeoOil, é um software que tem um custo bom, né? O I2G, que eu já usei para dar um curso também, é um software legal que usa na nuvem, tem um custo associado menor. Então, eu acho que isso gera mercado para as empresas maiores, né, que tem um potencial maior de investimento, né? Pegar uns softwares que podem ser mais otimizados na velocidade dos fluxos, né, no que consegue entregar, e para outras empresas que às vezes utilizavam Excel, etc., né, tem esses softwares. E para concluir, né, hoje o Python está muito difundido, né? E outra ferramenta excelente, né? Você tem várias bibliotecas, etc., que são utilizadas também para fazer o cálculo petrofísico, e aí o Python é gratuito, né? Foge um pouco do meu conhecimento, eu usei um tempo atrás no mestrado um software gratuito, só que, enfim, já faz um tempo que eu nem lembro se ele existe ainda. Legal, eu trabalho muito com software, né? Eu costumo falar muito isso para qualquer cliente, né? Uma Ferrari para quem precisa de Ferrari, uma bicicleta para quem precisa de bicicleta, né? Então, não necessariamente você precisa ter um investimento numa Ferrari se a sua necessidade é ir até a esquina de bicicleta. Então, acho que o pulo do gato está em você entender a sua demanda e conhecer as tecnologias disponíveis que se adequam melhor à sua demanda, né? Para fechar essa parte aqui com o Gabriel, eu queria entender, Gabriel, acho que estamos compreendendo o fluxo, controle de qualidade, carregamento e tudo mais. Então, a preocupação principal desse fluxo é o input e output. Então, qual seria o input padrão, assim, que recebem esses softwares, e qual o output padrão que ele entrega para a continuação do fluxo? Perfeito, Luciano. Essa pergunta é boa. Eu sou uma pessoa bem criteriosa, principalmente com entrada de dados, né? Dado ruim, entrando, sai dado ruim. Então, hoje tem basicamente 2 principais formatos de dados que a gente recebe das companhias de serviço quando fazem aquisição de dados, que é um formato .las, que é basicamente um TXT com uma formataçãozinha, um cabeçalho específico, vai ter as coluninhas com, né, profundidade e a leitura de cada ferramenta ali. E o dado que a gente chama de DELIS, ele é um dado mais robusto, no sentido de ele tem muito mais informação. É que eu falo assim, Petrofísico trabalha com DELIS, porque ele vai trazer algumas especificidades de que quem vai trabalhar com isso, porque é o seguinte, a gente tem, né, o Petrofísico, o cara que tem responsável pelo controle de qualidade, garantir que a aquisição foi boa, e os usuários dos nossos dados. Né? Não é só o Petrofísico que vai ter acesso a uma curva de resistividade, de raios gama, de densidade. Toda a companhia vai utilizar isso, todo geocientista vai usar esses dados. Mas o Petrofísico ele tem que olhar como é que foi a calibração das ferramentas, qual foi a configuração dela, né? O Bruno falou muito de ressonância magnética. Então, a gente tem uma série de ativações que são importantes, que o dado pode ficar ruim a depender da ativação. A Giovana falou muito das ferramentas acústicas. Também, né, como é que é a minha geometria da ferramenta, quantos sensores, todos os sensores estão ali, espaçamento entre eles. Então, o DELIS ele é um arquivo que ele vai trazer muito mais informação muito específica. Né? Um geólogo, um geofísico não precisa olhar isso. É responsável do petrofísico olhar esses cabeçalhos, olhar como foi a aquisição. Então ele faz esse controle de qualidade, checou isso, vai carregar os dados no software dele, seja qual for, e lá ele vai rodar todo o fluxograma que vai variar de reservatório para reservatório. Uma avaliação de um tight sand, como ele falou, é diferente de um carbonato do pré-sal, que é diferente de um arenito, sei lá, de Campos, por exemplo. Né? Então vou ter workflows diferentes, ferramentas diferentes. E a saída normalmente é um dado digital também. Normalmente a gente vai exportar isso como um LASO, eventualmente tem um DELIS também para... Aí cada companhia vai ter sua forma de gestão de banco de dados, né? Mas a saída também vai ser um arquivo, né, profundidade e leitura, que normalmente são os produtos petrofísicos. Porosidade, volume de argila, se fizer sentido, uma curva de permeabilidade ajustada, mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito. Só acho que fecha bem, assim, essa primeira parte. Eu estou indo para esse encerramento, essa primeira parte de conceitos, de fluxos, de ferramentas. Já para deixar um gostinho para a próxima parte... Bom, eu conheço o trabalho do Bruno, que trabalha na Brava Energia, que hoje, né,
é uma empresa maior que tem, junto à Enalta, um volume aí offshore grande, mas um volume de postos onshore muito grande. Eu vou perguntar para cada um de vocês um desafio. O Gabriel, uma empresa como a Petrobras, quais são os principais desafios que a Petrofísica, né, traz para um petrofísico da Petrobras, e para a Giovana, os desafios de integração de tecnologia com outras ferramentas. Então, assim, para a gente dar esse gostinho, porque na próxima parte a gente vai entrar um pouquinho mais no estudo de caso, como que vocês aplicam isso no dia a dia. Então, começando pela Giovana. Giovana, qual o desafio tecnológico? Está sempre se desenvolvendo. Você contou um pouco da história do Schlumberger lá atrás, que segue desenvolvendo tecnologia. Como se integra? Como que você consegue, dentro do seu time e para os clientes, né, fazer trazer esse conhecimento do que está vindo e como integrar isso com outras ferramentas? Acho que desafio a gente tem, assim, assunto para horas e horas de conversa. Eu vou talvez trazer um pontual, assim, que eu consigo ver hoje claramente no meu time. Hoje eu trabalho com um time que é de cientistas de dados e desenvolvedores de software que criam aplicações não só para petrofísica, mas para a área de exploração e produção em geral. Uhum. Mas trazendo um pouco para a petrofísica, assim, quando a gente começa a pensar nesse desenvolvimento de soluções usando aprendizado de máquinas e fazendo treinamentos, um grande desafio que eu vejo da petrofísica é que falta essa verdade absoluta. Porque quando a gente vai fazer qualquer processo de treinamento, assim, então a gente quer estimar, com base na resistividade, qual vai ser a saturação. Então, a gente sempre precisa, para treinar um modelo de aprendizado de máquinas, a gente precisa do dado de entrada e de um dado de saída para fazer esse treinamento. Desse dado de saída, você precisa da sua verdade. Só que a gente não tem uma verdade absoluta fácil, assim, e ainda mais no caso da saturação, por exemplo. Você tira a amostra lá da rocha para levar para o laboratório, essa seria a sua verdade absoluta. Mas o quanto você perdeu de fluido, o quanto mudou com a pressão. Então, é muito difícil nesse ambiente você trabalhar com essa parte de aprendizado de máquinas para traduzir o que vai ser o seu valor de treinamento, o que você vai usar no seu treinamento se você não tem a sua verdade absoluta. Então, eu vejo isso como um grande desafio da petrofísica e nessa inovação mais voltada à ciência de dados. Perfeito, obrigado, Giovana. Bruno, campos onshore, dados antigos, muitos dados, relatórios escritos à mão. Dentro disso tudo, quais são os principais desafios que você vem encontrando aí na Brava, né, com esse trabalho? Eu acho que você já resumiu alguns deles. Né? É uma quantidade de postos muito grande, né? Quando você vai falar, né, um universo de 9 mil postos, né, algo em torno disso. Rapidinho, quantos postos, Bruno, você já avaliou aí, vamos botar nos últimos 3 anos, assim? Só para ter uma noção do nível de trabalho. Mais de 1.000, com certeza. Depois disso, já perde a conta. Assim, de fato, é uma quantidade muito grande. A gente tem algumas técnicas que nos ajudam, né? Aí não dentro desses 1.000, mas para tentar, talvez, usar esses 1.000 para extrapolar para os outros 8.000 e alguma coisa, né? Tem aprendizado de máquinas, né? Sim. Enfim, você pode ter alguns modelos de machine learning para tentar replicar algo que você fez em alguns postos mais importantes para outros postos que não são tão chave assim, né? Isso pode ajudar bastante. Além da quantidade de dados, como você falou, a qualidade dos dados, né? Você tem dados muito antigos, né? Às vezes você tem poucos perfis corridos, né? Postos da década de 40, 50, então... curvas que hoje existem, que não existiam. Você tem uma resistividade, um SP, né? Às vezes só uma resistividade, e não no posto todo, em alguns, né, pontos específicos, né, que a tecnologia foi evoluindo, a gente foi tendo novas ferramentas, mas um posto da década de 40, 50, você, né, sabe como é que é. Então, isso também é um outro desafio, e algo que o Gabriel mencionou, cara, é a disponibilidade dos dados, né? Como ele falou, o Petrofísica trabalha com DELIS. E pensar em postos antigos, né, você vai ter muito dado LAS, né? E às vezes o DELIS se perdeu. DELIS não, LIS, né, que era o DELIS antigo, né, se perdeu, né? Então, várias informações super necessárias para você fazer um bom trabalho, ela não está mais lá, né? E aí isso é um desafio importante, né? Como você vai fazer o seu controle de qualidade, como você vai fazer a sua interpretação sem saber dessas informações. Isso insere um monte de incerteza, né? Então, isso também é um outro problema. E acho que para finalizar, o custo-benefício, né? Quando a gente fala do onshore, normalmente são postos que produzem muito menos do que os postos do offshore, né? Então, a questão do custo-benefício é muito importante, né? Se você precisa correr uma ferramenta, né, nova, num posto novo, ela tem que ser muito bem justificada, né? Você tem que, quando você compara postos que produzem
10, 20, 30 barris com poços que produzem 10 mil, 40 mil barris de petróleo, né, você tem uma margem, né, muito menor para a coleta de dados. Então, esse custo, né, essa busca do melhor custo-benefício é um desafio também. Às vezes não vai pagar, né? Exatamente. Exatamente. Eu não posso... O ideal seria ter esse dado, mas claro, ele é mais caro do que o óleo que está lá embaixo. Né? Isso, eu não posso pegar todas as ferramentas, por exemplo, que são corridas no poço do pré-sal, né? E correr também num poço novo que a gente está furando, que a perspectiva não é produzir igual um poço do pré-sal. Né? Então, essa escolha de qual ferramenta você vai correr também tem que ser muito bem feita, né? Porque, óbvio, né, o objetivo que a gente tem não é produzir petróleo, né? É monetizar esse petróleo produzido. Então, esse aí é um grande desafio também. Perfeito. Acho que esse problema o Gabriel não tem de investimento, né, Gabriel? Não. Pensando agora, Gabriel, no Petrobras, né? O Bruno disse, acho que isso é uma coisa importante de frisar. No onshore, a gente tem postos que vão produzir 10, 20, 100, 200. É um outro mercado, outra dinâmica. A Petrobras, falando especificamente de pré-sal, está falando de 10, 20 mil barris, 30 mil barris em alguns, né? Então, os desafios são outros, a responsabilidade é outra. Então, quais são os desafios que você encontra ou que um petrofísico na Petrobras normalmente encontra de acordo com esse objetivo, né? Só para comentar uma coisa que o Bruno falou que eu achei muito boa, que eu também já tive a oportunidade de trabalhar com áreas onshore, assim. E quando a gente vai trabalhar uma análise, a gente fala multipostos, né, a gente não tem como pegar 9 mil postos e avaliar um por um. Isso não faz sentido. Então a gente tenta ter modelos petrofísicos regionais numa escala de um campo, por exemplo. E é muito difícil quando a gente pega esses postos antigos e um modelo, né, que a gente fala multipostos, eu no mínimo tenho que ter os mesmos perfis nos mesmos postos. E você pega meia dúzia, tem um perfil, no outro falta o... Cara, é difícil. É difícil. Aí você começa a ter vários modelos paralelos para conseguir gerar suas propriedades. Sou solidário com essa dificuldade. Você pode responder a pergunta, Luciano? Eu acabei me perdendo. Os desafios principais, assim, né? Eu acho que o ambiente que o Bruno vem trabalhando, um número muito grande de poços, poços que produzem um volume menor do que os poços aí em pré-sal, por exemplo, e o conjunto de dados, os dados antigos. Então, é um tipo de desafio. Qual o desafio que um petrofísico da Petrobras encara normalmente ali, já que digamos, os objetivos ali, né, a dinâmica do ambiente é um pouco diferente? Bom, a gente também, a questão orçamentária sempre, afinal, é que tem a ciência, mas acima de tudo é um negócio. A gente tem que ter isso em mente. Então, também, mesmo sendo postos de alta produtividade, né, a gente também é questionado qual é o real valor dessa informação. Perfeito. E é muito difícil você valorar o valor de um perfil. Por exemplo, ressonância magnética é um perfil que custa bastante, mas ele agrega muito. Então, você... Hoje eu falo assim, por mim, né, Gabriel Petrofísico, tentar ter uma análise de sensibilidade de beleza. Se eu não tiver esse perfil, essa informação, o quanto que a minha incerteza ela aumenta, né? Eu já passei pela exploração, reservatório, passei pelo P&D, né? Hoje eu estou migrando de carreira, mas eu vejo assim, na fase exploratória, se você tem isso aqui de incerteza, você consegue reduzir um pouco, cara, isso você direciona o teu projeto, né, para uma melhor tomada de decisão para as instâncias acima. E tecnicamente, né, agora essa parte, e tecnicamente, né, na minha experiência, a grande dificuldade, por exemplo, postos, né, de alta produtividade, é você entender esse sistema poroso. Né? Então, cientificamente falando, a compreensão e mapeamento desses sistemas que vão entregar uma alta permeabilidade, que, né, como a Giovana falou, isso, né, é o fluxo de fluidos, entender isso, às vezes é fora da escala de um poço, por exemplo. A gente está falando, né, sistemas carbonáticos, né? Para quem é geólogo, já estudou carbonato na faculdade, vai ver, cara, no sistema carbonático vou ter dolinas, vou ter cavernas, coisas que estão fora, estruturas estão fora da escala do poço, e você tentar contabilizar isso é muito complicado. E acho que você traz também a sua decisão, né? Ela vale muito dinheiro, né? Então, é um erro, né? Ou um acerto ali, isso pode significar um custo muito alto, né? Ou um retorno muito alto para a empresa. Assim, só para complementar, voltando para postos terrestres, eu particularmente, eu acho um grande desafio avaliar postos terrestres. Sem brincadeira, Luciano, tem posto que você fala, cara, eu tô na dúvida se aqui tem petróleo ou se não tem. E, cara, isso é uma decisão estratégica. Você falar que não tem hidrocarboneto ali,
Você pode sair de uma área e vem uma outra empresa e descobre e produz. Exato, uma responsabilidade enorme. Você falar se tem ou se não tem e o quanto tem, isso é uma responsabilidade muito grande. Assim. Perfeito. Principalmente quando você pensa em campos de água doce, por exemplo, né? É um desafio enorme. Que você não tem contraste de resisitividade, né? da ozônio e hidrocarboneto, né? Que não é condutiva. Que, legal isso, né? E a gente puxa também o que a Giovana falou, né? O perfil de resistividade foi o primeiro perfil a ser criado. Né? Muita gente pensa que é o raios gama, que ele é muito utilizado, mas não, é resistividade. E acabou que a minha área de especialização é um dos perfis mais antigos e eu acho um dos mais complexos de você interpretar. Ele tem muitos pormenores e tem muitas coisas que influenciam e a gente sempre trabalha com essa razão de condutividade entre a água minimamente salina ali e um hidrocarboneto que é resistivo. E quando a gente pega uma água doce, É complicado. A gente vai entrar nisso na parte 2, tá? Porque eu quero saber isso na prática, né? Quais são esses desafios, esses problemas que vocês encontram na interpretação. Bom, pessoal, eu queria fechar essa parte 1. Acho que a gente conseguiu, consolidar, resumir um pouco aqui dos conceitos, algumas ferramentas, demos um pouquinho aqui do fluxo, para que a gente possa avançar aí para a parte 2, onde a gente vai focar no estudo de caso, falar um pouquinho sobre cenários futuros, também sobre mercado de trabalho, sobre profissionais da área, como que está, fácil de encontrar, necessidade profissional, para que a gente possa fechar o episódio de Petrofísica e Poços de Petróleo da melhor forma. Após explorarmos os conceitos, ferramentas, fluxos de trabalho e definições essenciais dessa ciência, agora é o momento de mergulharmos nos desafios práticos enfrentados pelas empresas e como a petrofísica contribui para decisões estratégicas do setor. Boa parte dos nossos campos de petróleo são de água doce, então, como a gente conversou, né, a caracterização, né, desses fluidos é muito complexa, né? Então, muitas vezes os perfis, né, indicam uma resposta de óleo e você vai ver que na verdade é água, indica uma resposta de água, você vai ver que é óleo. Então, isso é um desafio, mas também gera muitas oportunidades, né, que alguma coisa boa pode ter ficado para trás devido a essa grande dificuldade. Às vezes o petrofísico, vejo muita gente, às vezes quer no detalhe ali ajustar meio milímetro do perfil que não tá... Cara, mas como é que... Novamente, o petrofísico não é área fim. Ela é uma ferramenta. Como é que esse dado vai ser utilizado? É muito importante, porque assim, a gente otimiza o nosso tempo, inclusive. Em vez de eu perder uma semana gerando um produto, eu posso entregar em 2 dias. A petrofísica está inserida num contexto muito multidisciplinar. Então, se você não souber comunicar, tanto falar bem quanto ouvir bem o que as pessoas precisam, você não vai ter sucesso na área. É uma das coisas também que aí acaba esbarrando também nesse viés de sair da pesquisa para ir para a aplicação. Não adianta você ter uma mega paixão pelo seu problema. Você tem que entender de fato o que seu cliente final precisa como solução.